tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração. Olha que delícia, a Mari Bernardi levou a gente lá pro Rio de Janeiro, agora a gente volta para Jundiaí, aqui no estúdio da Rede Paulista, falando com a nossa querida Tainã Franco. Tudo bom, Tainã? Tudo jóia, tudo bem, e você? Saudade, mas ainda para dar saudade, né? Você tá sempre aqui, né? Trabalhando bastante, eu, você, né? A gente se encontra só em trabalho ultimamente, né? Mas isso é bom, isso é bom. É ótimo. Ô, Tainã, no primeiro bloco a gente estava falando com o Fábio Ferrari sobre o projeto do game Jogando na TV. Você participou da produção, né? Então, Jogando na TV está na segunda temporada. Essa segunda temporada ela foi escrita em 2013, direto para o governo do estado, para uma verba pública, né? E daí a burocracia demora 1 ano, 3 meses para elaborar o projeto, né? E mais 1 ano até tramitar, né? Até liberar tudo. E começamos a gravar agora em agosto, né? O programa. Esse ano já começamos aí com mais um projeto, né? Segundo semestre começando com mais um projeto. E é bem gostoso. Eu participei da fase toda burocrática, né, de contratos, de contratação, de notas, toda aquela burocracia que se tem um projeto, né? E também fiquei no estúdio. Dessa segunda temporada eu consegui ficar mais tempo no estúdio, acompanhar a molecada, as escolas, né, o trabalho de todo mundo, né, que está envolvido. É muita gente envolvida num projeto desse, né, porque ele tem um perfil de programa ao vivo, né, com plateia e tal. E é um game, né? Então tem um calor de uma disputa, né? Dentro da escola, então, e adolescentes, né? Então você escuta de tudo. Muita assim. energia, né? Eu fui chamada de tia, gente, isso é horrível. Esse projeto foi o que mais me envelheceu. Muito bom. Ô, Tainã, e tem essa questão que você falou, é muito legal conseguir participar desses dois lados do projeto, né? Na parte administrativa, que é super importante nesse momento de prospecção, Sim. de elaboração, e depois da prestação de contas, né? Que é um momento assim que acho que muitos produtores esquecem e isso pode trazer grandes problemas, né? Sim, uma prestação de contas mal feita, um projeto mal gerido, ele dá um gancho aí de 5 anos sem você poder contratar com verba pública, né? Então é super complicado, ainda mais no nosso caso aqui da Fundação e no meu caso pessoal que só trabalho com leis de incentivo, então ficar 5 anos fora do mercado não dá, não tem como, né? Então essa prestação de contas ela vem de uma gestão muito detalhada, né? Com lupa ali em cima de todos os trâmites burocráticos mesmo, para chegar no momento de entregar a prestação de contas e tá redondinho, né? Batendo todos os centavos, tudo justificado, tudo bonitinho e todo mundo pago, né? Todo mundo que participou, colaborou, pago, bonitinho. E muito legal é o outro lado, né? Você conseguir cuidar dessa parte administrativa e depois também curtir o projeto, como você falou, ir para estúdio, pegar a energia lá dos adolescentes. Eu adoro, porque é uma energia muito diferente, né? Ainda mais com projetos com plateia, né? Eu que esse ano fiquei trabalhando muito com documentário, né? Então, quando você vai para um programa de TV que tem plateia, é libertador. Assim, é uma troca muito grande. Os documentários também, mas é um outro perfil, né? Tem outro projeto que a Tainã está super envolvida, né? Que é o documentário Imigrantes, que tem essa mesma pegada, né, Tainã? Que é prospectar, administrar, cuidar e também ir lá para campo, gravar, ficar na edição. Esse foi... É o filho mais novo esse, né? O caçulinha, então tá rolando esse amor. Ele, como foi uma equipe muito pequena, né? Então você faz um pouco de tudo. Motorista, faz o som, ajuda a carregar, né? Foi super gostoso. E agora está sendo incrível levar para cidades, né? Nós fizemos a estreia em Jundiaí, em julho. No Parque da Cidade, aí fomos recebidos em Itupeva, que foi também super gostoso, o pessoal de Itupeva, nossa, a prefeitura nos recebeu super bem, com um monte de apoio, né? E carinho também pelo trabalho e pela história, né? Isso é super importante. Eu estou tendo muita relação com professores, por incrível que pareça. Legal. Os professores pedindo material para passar em sala de aula e eu vou disponibilizar para as escolas públicas ou particulares, enfim, quem quiser exibir o material, ele é nosso, né? Nossa história, ele é nosso, né? Então, Imigrantes agora, ele tá passeando, né? Está passeando. Perfeito. E tem agora 2 apresentações marcadas agora para o mês de setembro. Sim, né? A gente está fechando as datas porque eu fico ali no clima-tempo, né? Chove, faz frio. Porque agora... tudo, a proposta é que seja apresentado em espaço ao ar livre, né? A gente fez em parques, né? Campo Limpo será numa praça
Então eu fico refém aí de São Pedro, né? Torcendo para fazer dias felizmente bonitos. ou infelizmente, né? A gente está num período de estiagem muito grande, né? Não, mas marcou o documentário, o clima europeu vem, né? O frio, a chuva, a garoa, né? Mas aí agora em setembro eu quero fazer as últimas 2 exibições públicas e aí para colocar na rede paulista, na programação. YouTube, né? Para o pessoal, para todo mundo ter acesso, todo mundo ser... Democratizar democratizar, material, né? que é o principal, né, da cultura. Perfeito. E estamos gravando o Circuito das Frutas ainda, finalizando, né? Então fala desse novo projeto, Circuito das Frutas. Então, ele tomou um outro rumo. Eu queria contar a história do Circuito das Frutas como um ponto turístico e como as festas, né, das frutas e tal. Então, além disso, agora nós vamos falar da escassez de mão de obra no campo. Esse ano é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Então, nós vamos levantar essas questões, porque na primeira entrevista o agricultor falou para mim, o pessoal, eles acham que vai ter fruta para sempre. Não tem mais mão de obra. Eles vão até ter o dinheiro para comprar, mas não vai ter mais o que comprar, né? Não produto regional mais. Isso é muito legal do documentário, como você falou, que no meio ali da produção você já mudou o foco, teve informação nova, é vivo, né? É muito vivo, ele tem vida própria, né? Então, na primeira entrevista eu falei, opa, vamos aí construir um novo roteiro, uma nova história, continuar falando do Circuito das Frutas, das problemáticas envolvendo a agricultura de um modo geral na nossa região, né? Desde especulação imobiliária até o produtor na rua, que tem um projeto aqui, o produtor na praça, um projeto incentivado pela prefeitura, que o próprio produtor pode vender, né, sua fruta. Então, tira aquele intermediário ali, que é quem ganha, né? Então, agora em setembro também já vai estar no ar o Circuito das Frutas. Legal, muitas novidades. Mari, uma pergunta para a nossa Tainá Franco. Tainá, você que é da área de produção cultural, você acha que o cenário para quem produz cultura, seja de qualquer natureza, melhorou nos últimos tempos? Sem dúvida. Eu não tenho dúvidas que isso vem ocorrendo numa crescente, principalmente na nossa região, né? Os artistas, eles têm se manifestado, eles têm buscado meios e ferramentas de se viabilizarem, né? Eu fui e não é só em Jundiaí que acontece isso. Eu tive agora num seminário na Casa das Caldeiras sobre produção cultural e música, né, voltado para música instrumental também, e vários debates, e vários produtores, e vários artistas. Então a gente passou uma tarde debatendo os caminhos da produção cultural, e a problemática sempre é a democratização e a profissionalização. Então, democratizar os espaços e as ferramentas para se produzir cultura e se profissionalizar para poder usufruir das ferramentas, que é uma tecla que eu bato sempre, né? Aqui em Jundiaí, agora em setembro, do dia 15 ao dia 21, tem um projeto que chama Salve, que é a Semana do Audiovisual Livre. Então, tem palestra, workshop, show, exposição, enfim, fui convidada pelo Cine Clube Consciência para dar um workshop de produção cultural. De projetos, né? De botar a mão na massa mesmo. Então, lá no Facebook o pessoal está bem mobilizado para levar ferramentas, né? Até quem tem interesse em se viabilizar. Então, acho que nunca foi tão forte, né? Ao menos a vontade de se fazer e se propor a fazer isso, eu acho fundamental para a nossa cidade, porque a gente só tem a ganhar. Quem é artista, quem é público, quem está passando por aqui, todo mundo tem a ganhar com isso. A gente sempre falou, né, Mari, quando a gente fala de lei de incentivo, que o grande artista, o melhor artista que tem aquela repercussão de imagem nacional, né, ou internacional, ele é privilegiado, né? Mas eu estou sentindo um outro movimento mesmo, né? Os pequenos grupos, os pequenos produtores também se instrumentalizando para poder ter benefício das leis, né? Sim, sim. E tomando para si o espaço público, a praça, ou o Museu Solar do Barão está com muitas atividades legais, né? Inclusive a gente vai exibir o DOC lá, o Jean foi um dos que deram entrevista para os imigrantes. Enfim, a cidade está aberta para que as coisas aconteçam. Agora é se profissionalizar e formar público, né? E quem é artista também saber ser público na hora que não está no palco, né? Porque sempre aconteceu que a minha banda não vai se apresentar, eu não vou. Entendeu? Então isso ele dilui muito a força cultural na cidade, né? Então, quando a demanda é muito grande, o poder público tem que ouvir.
Isso né? aí. Então tá ficando muito forte, né? O pessoal tem se unido, tem feito acontecer da maneira que dá, da maneira que pode, mas fomentando um caminho aí onde todos possam ganhar, Todo né? mundo percebeu que é possível, né? Que é Acho que esse possível, é o que é lance, possível, né? exatamente, e que não é possível, aquele ali está fazendo porque ele tem privilégios. E não é. Nós temos rádios da cidade aqui, né? Rádios de Jundiaí. Nós temos veículos de televisão de Jundiaí. Nós temos revistinhas e guias culturais de Jundiaí. Você entendeu? Nós temos a internet, que, né, comum a todos, nós temos meios de divulgar, né? Então, como fomentar tudo isso para fazer uma divulgação que alcance as pessoas? Porque é muito legal essa questão do produtor cultural produzir, mas é muito importante também que você, de casa, que você consuma esses produtos culturais, senão a cultura não existe, né, Tainá? Exato, e a gente não está falando de valores absurdos, a gente está falando de couvert artístico. O couvert não é do artista, você está pagando o artista, entendeu? Você está falando, eu gosto de você, eu estou aqui para te ver, né? Então, essa cadeia, ela tem que acontecer, ela tem que ser lubrificadas, essas engrenagens todas, essas relações todas, né, para se criar um ambiente cultural e todo mundo vai ficar feliz. Perfeito. Tainá, é sempre um prazer recebê-la aqui no programa, muito, muito legal. Infelizmente, o nosso programa Cenário está chegando ao final, então eu queria que a Mari desse o seu tchau, que a Tainá também se despedisse. Tchau, querido, obrigada. Então é isso. E a gente se vê na próxima semana com mais um cenário. E agora, Mariana Benatti. Menino vadio, tensão flutuante no rio. Eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui tudo que sonhei.